propósito desta igreja é ser uma igreja parceira com as famílias na educação dos nossos filhos. Temos vivido momentos tão angustiantes no Brasil, no nosso país. Temos visto tantas lutas, tantas famílias passando por adversidades, lutas tão grandes, lutas terríveis. Mas nós cantamos hoje pela manhã, mas o Senhor tem livrado os seus servos fiéis. E neste momento, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Nesse mês que fizemos os estudos proposto pelo pastor Gilson Bifano, Famílias que Vencem. Às vezes a pessoa pode dizer assim: pastor, mas passa por lutas, muitas lutas, todas as famílias. A palavra do nosso Deus em Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo de 10 ao versículo 13, que é onde nós vamos meditar nossa reflexão nessa noite. A palavra do nosso Deus diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Pastor Gilson Bifano, aproveitando as Olimpíadas desse ano, então trouxe diversas meditações e reflexões sobre os Jogos Olímpicos. Nós analisamos que nos Jogos Olímpicos tem muitos vencedores, mas eu quero te dizer uma estatística meio triste dos Jogos Olímpicos. Os vencedores são apenas 15% dos participantes. A grande maioria, 85%, serão pessoas derrotadas. Elas sofrerão derrotas. Porque o pódio, somente alguns conquistarão. E a igreja evangélica tem vivido um momento em que tem se pregado um evangelho onde a pessoa não passa mais por dificuldade, não passa por luta. É uma teologia que se chama teologia da prosperidade ou a teologia da confissão positiva. Se eu falar, as coisas vão acontecer na minha vida. Mas o texto que nós estamos estudando nesta noite é o texto do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está escrevendo a carta de Filipenses. E nesta carta, ela é conhecida como a carta da alegria. Ele menciona mais de 22 vezes a palavra alegria. Mas ele, no final desta carta, ele diz que ele aprendeu o segredo de viver. Ele aprendeu o segredo de passar pela vida. Porque passar pela vida é uma grande dificuldade que nós passamos. Porque nós temos momentos de felicidade e temos momentos de tristeza. O nosso Senhor Jesus mesmo advertiu aos seus discípulos: tenham cuidado, no mundo tereis aflições, mas mantenham o bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que eu queria falar com vocês hoje é justamente sobre isso, que ganhando ou perdendo na vida, a nossa família precisa ser do Senhor Jesus. Amém? Você pode falar isso comigo? Ganhando ou perdendo, a família é do Senhor Jesus. Como então nós podemos aprender a lidar com vitória ou com fracassos? Porque as dificuldades atravessamos por elas. Crises financeiras, problemas de enfermidade,
luto, perdas, problemas dos mais variados, incompatibilidade do relacionamento marido, mulher, dificuldade na criação dos filhos, dificuldade no relacionamento da comunicação, no conversar. Às vezes conversa de menos, acha ruim, às vezes conversa de mais, acha ruim. Como encontrar a medida disso? O apóstolo Paulo, ele tem um segredo para nós. O apóstolo Paulo era um homem muito conhecido. Ele era um homem que foi formado, ele era fariseu dos fariseus. Ele era um homem que ocupava uma posição na sinagoga. Além dele ser isso, ele era uma pessoa também que era do exército romano. Então ele tinha uma posição também social. Mas o apóstolo Paulo, ele de perseguidor à igreja, ele indo para Damasco, ele tem uma experiência com Jesus Cristo, uma experiência pessoal com Jesus Cristo, que transformou a vida dele. E assim então, Paulo modificou a vida dele, ele teve que se converter e se render a Jesus Cristo. E quando ele se rendeu a Jesus Cristo, a vida dele começou a ser transformada. Então ele de perseguidor agora começou a ser pregador do Evangelho. O Paulo que nós estamos falando é o Paulo que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Mas é o Paulo que foi perseguido, que foi preso. É o Paulo que orou e pediu a Deus, me cura, e Deus não o curou, porque ele tinha um espinho na carne. É o Paulo que ele está dizendo aqui no final. Filipenses é uma das últimas cartas do apóstolo Paulo, e ele está dizendo assim, já com a idade avançada, já com a experiência de vida, ele diz, aprendi o segredo de viver. Tendo muito ou tendo pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Evangelho não é um triunfalismo. O Evangelho não é uma confissão positiva. Não é um pensamento positivo. Nós não seguimos o Evangelho de Cristo Jesus porque, vou seguir a Jesus e agora todas as coisas vão dar certo na minha vida. Não é por isso que seguimos a Jesus Cristo. Nós seguimos a Jesus Cristo porque Ele é a verdade, Ele é a vida. Seguimos o Evangelho de Jesus Cristo porque Ele é o caminho que nos leva ao céu, que nos leva ao coração de Deus. Nós seguimos o Evangelho de Jesus Cristo porque nós começamos a compreender que diante de todas as propostas que se tem de filosofias, de pensamentos, nenhuma delas podem ser suficiente para preencher o coração, a alma, a mente, as emoções, as percepções do ser humano, de tal maneira que transforme o ser humano, fazendo com que o ser humano deixe de ser uma pessoa egoísta e comece a ser uma pessoa solidária. Fazendo com que um ser humano que era uma pessoa mentirosa e se torna uma pessoa que se torna o guardador da verdade. Transformando aquele que era um assassino e transforma ele agora num pregador do Evangelho, aquele que salva almas, que prega o resgate do ser humano. Nós seguimos a Jesus Cristo porque Ele é a verdade que nos leva ao céu. E Ele sendo essa verdade, então nós precisamos aprender a viver segundo a palavra do nosso Deus. E então 4 realidades da vida do apóstolo Paulo, para que possamos ser essas famílias que aprendam a viver, tanto ganhando como perdendo, nossas famílias serão vencedoras, porque elas serão do Senhor Jesus, amém? Então a primeira lição, devemos aprender a ser honrado, sem se sentir orgulhoso. Nós precisamos aprender a humildade. O Senhor Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
O mundo, a sociedade, infelizmente, essa famigerada teologia da prosperidade, essa famigerada teologia da confissão positiva, tem colocado na vida de muitas pessoas, de muitos crentes, algo extremamente pernicioso, algo extremamente ruim, porque a pessoa começa a achar que ela é alguma coisa diante de Deus, e nós não somos nada diante do nosso Deus. Eu quero que você imagine qual é a grandiosidade de Deus. Qual que é a grandiosidade de Deus para você? Qual é o tamanho de Deus para você? O que você imaginou ainda é muito pequeno diante daquilo que Ele é. O que você pensou é infinitamente menor diante daquilo que o nosso Deus, Ele é. Da grandeza que Ele é. Por isso é impossível essa ideia da confissão positiva, né? Eu decreto, Senhor, o Senhor vai fazer, o Senhor vai mandar, eu estou mandando agora, Senhor. Não, o Senhor Jesus na oração, Ele pediu, que nos ensinou que possamos viver assim: seja feita a tua vontade no céu, como é feita aqui na terra. Em outras palavras, Ele diz que nós precisamos aprender a nos submeter, a nos subjugar diante da vontade de Deus, seguindo aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus te trouxe aqui hoje à noite, talvez porque existem fagulhas de pensamentos que tentam te dizer que você se acha alguma coisa, mas o Senhor quer nos tratar e quer dizer, como o apóstolo Paulo nos disse: aprendi a viver em qualquer situação. Se eu posso estar de pé, é porque o Senhor quer que eu esteja de pé. Se eu passo por uma dificuldade, é porque o Senhor está comigo, aonde quer que eu for. Amém? Amém. Você é capaz de descansar em Deus assim? Você é capaz de confiar no Senhor assim na sua vida? Ou você tenta dizer para Deus assim: Senhor, eu estou te seguindo, eu tenho crédito com o Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho, por que então agora eu estou doente? Por que agora a minha empresa não está dando certo? Eu estou fazendo tudo direitinho, por que as coisas não estão acontecendo? Aí as pessoas que fazem parte desse tipo de grupo falam assim: é porque você tem um pecado escondido. Não, a vida é sazonal. Sabe o que é sazonal? Ora em cima, ora embaixo. A vida é assim. A gente tenta de todos os meios, de todas as formas, termos segurança nessa vida, não é verdade? A gente tenta se garantir. A gente tenta ter um emprego que nos garanta do nosso futuro. Só que é o único que te garante alguma coisa na sua vida é Jesus. Ele garante para você, Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, amém? Mas aqui no mundo tereis aflições. Por isso que eu e você precisamos aprender a andar com o Senhor e confiar nele, independentemente da circunstância que venhamos a enfrentar e atravessar em nossas vidas. A minha oração nessa noite é que dessa noite possam sair muitas pessoas encorajadas a viver para o Senhor, independentemente da circunstância que venha a enfrentar na sua vida. A segunda questão que podemos aprender com o apóstolo Paulo é que devemos aprender a ser humilhados, sem nos sentir desvalorizados. Imagina, um homem que tinha o poder de mandar e desmandar, que as pessoas seguiram. Ele era comandante da primeira tropa do Império Romano. E significava o seguinte, que ele tinha no mínimo 300 soldados a favor dele. Por onde ele ia, ele tinha 300 homens para mandar fazer o que ele queria. Ele cai do cavalo, fica cego. Ele tem que ir na casa de um novo convertido que se chamava Ananias, para que Ananias orasse por ele, para que Ananias orando por ele, ele pudesse ser curado e pudesse voltar então às vistas. Ele então volta e as pessoas não aceitam ele,
porque ficavam com medo. É assim, geralmente é assim. A pessoa se converte. Eu era pastor lá em São Paulo, e de repente nós trabalhamos a conversão de um rapaz. Ele era traficante na região, um traficante perigoso. Aquele moço se converteu no primeiro domingo que ele foi na igreja, ninguém sentou perto dele. Aí eu perguntei para o diácono: por que ninguém senta perto? Todo mundo tem medo dele, pastor. Por quê? Ele é matador. Nós carregamos estigmas daquilo que nós vivemos. Não adianta nós queremos lutar contra essa realidade. O que nós fizemos então, encaminhamos ele para um outro local. Ele foi ser bênção numa outra igreja, porque às vezes ali ele não ia ser bênção, igual o apóstolo Paulo, não podia ficar ali em Jerusalém. Ele foi ficar aos pés de Gamaliel. Um homem que sabia tanto, ele teve que voltar para o banco da escola e começar a estudar. E depois de estudar ali por 8 anos aos pés, ele começou então a pregar. E quando ele foi pregar, a primeira pregação dele, ele teve que sair. Ele teve que ser descido de um cesto, porque senão ele seria preso. Então ali ele tem que sair e se torna então agora um fugitivo. Mas Deus tem sempre um bom propósito para toda luta que venhamos a passar em nossas vidas. Ele precisou ser preso porque Paulo era uma pessoa extremamente... Você conhece pessoas hiperativas? Pessoas que fazem muitas coisas? É esse Paulo. Era um camarada hiperativo. Aí, então ele vai para a cadeia para começar a escrever as cartas, que depois viraram as epístolas, e que hoje então nós temos a orientação da palavra de Deus para nós, amém? Olha o quanto que nós somos pequenos para entender a grandiosidade daquilo que acontece ao nosso redor, e acontece em nossa história, e acontece em nossas vidas. Por isso, diante das situações que às vezes nós estamos nos sentindo humilhados, envergonhados, começamos a aprender. O Senhor controla a minha vida. Você pode falar isso? O Senhor controla a minha vida. Ele está no controle. Ele está no controle. Nada foge ao controle dele. Você pode descansar. Descansar na onipotente mão do nosso Deus. Você pode descansar nela. Porque Ele já tem preparado para você as mansões celestiais. Isso que Ele disse, isso que Ele garantiu, que estaríamos com Ele, e habitaríamos com Ele por toda a eternidade, num local onde não haverá mais essas aflições desse tempo e dessa vida, porque ali será a morada eterna com o nosso Deus. O apóstolo Paulo compreendeu isso, porque de uma forma misteriosa Deus mostrou e revelou isso a ele. Ele diz isso lá em 2 Coríntios, quando ele diz que viu o terceiro céu, o sétimo céu. Eu não consigo nem entender e compreender o que ele falou, o que ele viu, o que ele presenciou. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o apóstolo Paulo diz essas coisas para que a nossa fé, a nossa confiança no Senhor não seja abalada em nenhuma circunstância. Amém. Que nós possamos ser fiéis até o fim com o Senhor. Devemos então aprender com o apóstolo Paulo a não sermos vaidosos, a não termos vaidade com nada neste mundo, com nada neste mundo. Que nós precisamos aprender a exercitar a humildade, subjugar o nosso coração orgulhoso a cada dia mais na presença do nosso Deus. Ele fala isso em Coríntios. Ele fala: se vocês se gabam de alguma coisa, eu posso me gabar muito mais do que vocês. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo, ele era poliglota? Ele conseguia falar todas as línguas da sua época. Ele conseguia entrar em qualquer lugar e comunicar-se na língua do povo. Em Atenas foi assim, em Roma foi assim, em Cesareia foi assim, em Tessalonicenses foi assim, em Filipenses também foi assim. Por que nós precisamos aprender então a largar a vaidade? Porque a vaidade foi o primeiro pecado. Satanás quis ser igual a Deus.
E dentro da família, a vaidade atrapalha os relacionamentos. Quando alguém se acha melhor do que o outro, traz problema. Quando um filho se acha melhor do que o outro, começa a desvalorizar. Quando o pai acha que um filho é melhor do que o outro, começa a dar problema. Nós precisamos aprender a exercitar a mansidão de Jesus, a humildade do Senhor Jesus. E por último, irmãos, se nós queremos ser famílias que não importam ganhando ou perdendo, nós estamos com o Senhor Jesus, nós devemos aprender a ter escassez sem se sentir esquecido, sem se sentir uma pessoa abandonada. Quantas pessoas já tiveram casamentos naufragados? Quantas pessoas que talvez estejam aqui hoje ainda traz um gosto amargo de um passado que ainda não foi resolvido, de uma luta que não conseguiu compreender, e fica assim, isso aí fica circulando a cabeça, circulando a vida, circulando, e não consegue perdoar, não consegue avançar, não consegue progredir, não consegue se desvencilhar. Um passado que amarra, um passado que amarra, que a pessoa não consegue se liberar totalmente em amor pelo outro. Paulo, ele abandonou a vida dele, ele largou. Ele fala lá em Coríntios que ele considerou tudo como refúgio, como lixo, uma coisa que deveria ser jogada para trás. Paulo fala que ele aprendeu a deixar as coisas para trás, que precisam ficar atrás, e prosseguir para o alvo, para aquilo que é importante na vida. Esse Paulo, ele escreveu 13 cartas. Esse homem, nessa época, ele deve ter viajado mais de 25 mil quilômetros. Imagina, não tinha carro, nem avião. Acredita-se que ele viajou mais de 660 dias. Que ele deve ter navegado mais de 11 mil quilômetros. Visitou diversos países, visitou diversos lugares, mas nada disso foi importante para ele, porque o importante para o apóstolo Paulo era o Senhor Jesus na vida dele. E o que deve ser importante para nós? O que deve ser importante para você? O que deve ser importante para a sua família? Deve ser somente o nosso único e suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O resto, tudo passará, mas Ele não passará, porque Ele reina eternamente e para todo sempre. Assim cantou Johann Sebastian Bach. Quando ele terminou de ler o livro de Apocalipse, ele se encheu de um grande júbilo, de uma grande alegria, quando ele entendeu e compreendeu que Ele reina, e que Ele reinará para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Você crê nesse Deus assim? Você crê em Cristo assim? Você tem vivido para Ele assim? Na força dEle, na alegria dEle, não importando a circunstância. O antigo hino do Baianinho, ele cantava assim: não importa as circunstâncias, não. Não sigo por vistas, não sigo pelas circunstâncias, mas eu olho para Cristo, eu vivo para Cristo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, e você pudesse trazer uma definição para a sua vida agora. Você tem vivido para Cristo?
Você quer viver para Cristo? Você quer que a sua família viva para Cristo? Se você deseja hoje isso para você e para a sua família, fique em pé onde você está, que eu quero orar por você nessa hora. Eu quero pedir que o Santo Espírito de Deus visite a sua vida, visite o seu coração, a sua mente, a sua alma, e produza em você a paz que não importa a circunstância. É uma fé que vive, é uma paz que excede todo entendimento. Não é a paz do mundo, é a paz de Deus. E que você possa confiar que Ele continua sendo Senhor, que Ele continua presente na tua vida, que Ele é poderoso na tua vida, que Ele andará contigo por onde quer que tu fores. Ele será o teu Deus, será a tua luz, será o teu guia, será a tua força. E que você confie nele, e não importando a circunstância, não importando a situação, você vive para o Senhor Jesus. Deus, nessa noite, o Senhor vê os corações, o Senhor vê o que está acontecendo dentro de cada um aqui. O Senhor, ó Deus, é quem providenciou que estivéssemos aqui nesta noite. E eu sei, ó Deus, que é para que possamos aprender, para que a nossa fé seja uma fé mais valorosa, seja uma fé maior, seja uma fé que não está condicionada à circunstância do ter ou do não ter, do estar ou do não estar, mas a fé que confia que o Senhor é a nossa força, o Senhor é suficiente em nossas vidas, que o Senhor é a razão pela qual devemos viver. E eu peço agora, ó Deus, que caia por terra as opressões do coração do teu povo. Eu peço agora, ó Deus, que caia por terra, ó Deus, as lutas que o teu povo está enfrentando, e que eles possam viver para o Senhor a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus. Amém.